Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Marcos Vinícius, né? E hoje nós iremos ministrar uma aula de radioterapia, né? A nossa aula prática de radioterapia. E a nossa aula prática, né? Na verdade, nossa quarta aula de radioterapia, correto? Quarta não, perdão, nossa quinta aula prática de radioterapia. Vou abrir nossos slides. Aqui. Beleza. A nossa aula de radioterapia, como que eu posso dizer para vocês? A gente veio falando juntamente com o professor Márcio, eu vim falando para vocês a respeito da forma de tratamento, o jeito que é feito, quais os tipos de radiação que a gente vai utilizar, protocolos, a abordagem, todas essas questões juntamente com o professor Márcio, a gente veio falando. E tem uma das questões que é importante, que uma das doenças que no caso, o carro-chefe, né, a doença que a gente faz o tratamento, que a gente veio falando durante o semestre, é o câncer, né? Então, esse é a nossa doença que a gente vem falando. E o tratamento que nós, profissionais das técnicas radiológicas, né, nós tecnólogos em radiologias, nós iremos trabalhar é a radioterapia. Só que falar de radioterapia e de câncer, não falar de quimioterapia, é algo meio que complicado, porque é algo que faz parte da rotina do profissional que trabalha com radioterapia, entendeu? Então, a gente precisa de ter este conhecimento, saber como lidar. Então, hoje a nossa aula será sobre quimioterapia, certo? Como o próprio prefixo fala, né? A gente vai utilizar medicamentos químicos para tratar de terapia. Então, na verdade, se a gente for colocar no português, bom, claro, todos os tratamentos com uso de medicamentos seriam uma espécie de quimioterapia. Mas essa nomenclatura ela é específica para tratamento de câncer, né? Utilizando medicamentos para tratamento de câncer. Ok? Beleza, professor. Então, vamos lá. Falar um pouco sobre quimioterapia. Nosso corpo humano, ele é formado por células, né, por tecidos, por órgãos que são originários das células sadias existentes no nosso corpo. Então, ele é todo formado por tecidos, por vários tipos de órgãos existentes. As células são as menores unidades constituintes de um corpo que existem, né, em maneira ordenada e regular. E as células sadias, elas formam os tecidos e formam os órgãos, como eu próprio coloquei aqui para vocês, como se elas tivessem uma construção, como se as células, elas fossem uma construção civil, uma construção de uma casa. Então, essas construções, elas precisam que os tijolos sejam iguais. Nós precisamos que os tijolos eles tenham essa formação dessa construção ordenada. E quando ocorre essa má formação dos tijolos, os tijolos que vão se desordenando, ele vai mudando toda a estrutura da casa, correto? Então é isso que acontece com as células irregulares, as células que existem, as células cancerígenas. Então elas vão crescendo de forma desordenada dentro do corpo, formando uma massa. Essa massa ela pode ser um tumor, né? Essa massa pode ser um câncer, esse câncer pode ser benigno, ele pode ser maligno. Então isso vai depender muito da situação. Se ele migrar de um tecido para outro tecido, ou de um órgão para um outro órgão,
Esse fenômeno será chamado de metástase, onde que a gente entra num estado delicado do câncer. Muitas das vezes, digamos que seja um estado avançado do meu paciente com câncer. Tá certo? E a gente tem um dos grandes problemas que a gente tem do câncer é porque ele é algo silencioso. Muitas das vezes, quando o meu paciente começa a sentir dor, já é algo que já está no estado bem avançado da doença. Então, esse é um dos problemas existentes do câncer, por isso que todo paciente ele tem que ser muito bem informado, ele tem que, ele tem que buscar se conhecer mais. Por mais que a gente observe que a literatura é algo, como que eu digo para vocês, que está exposto aí, mas infelizmente não chega a informação para muitas pessoas e a gente acaba chegando num estado muito avançado do câncer, num estado muito difícil de ser tratado. E o paciente chega lá no consultório com mil e umas informações, devido ao Google, né, que ele pesquisa, e vem bombardeado de informações, bombardeiam nós também, profissionais da área, né? Por mais que, professor, nós vamos realizar esse tratamento de quimioterapia? Não. Esse tratamento ele é específico da área médica, da área da enfermagem especializada, então vai ser responsável por eles, ok? E a quimioterapia, professor, como eu disse para vocês, a gente vai utilizar medicamentos para matar células cancerígenas. Mas um grande dos problemas que a gente enfrenta é que não vai matar somente as células cancerígenas, ele irá matar também as células sadias. Infelizmente, é algo que acontece, ele mata as células cancerígenas. Gente, só um momento aqui, que eu vou verificar uma questão. Assim, queria verificar se estava gravando a aula. Ok. Beleza, está gravando sim. Então vamos lá. Então ele vai matar não só células cancerígenas, como células sadias também. Infelizmente isso é algo que acontece e por isso que ele acaba destruindo, como eu disse, tecidos sadios, afetando o sistema imunológico do meu paciente acaba ficando fragilizado e levando a ficar mais propícios a outras doenças também. Os medicamentos, eles são aplicados na veia, podendo ser dados em via oral, intramuscular, subcutânea, tópica intratecal. E como nós vamos falar a seguir. Esses medicamentos, como eu disse para vocês, são levados por todas as células do corpo e vão matando todas as células sadias, deixando o paciente em um estado um pouco debilitado. Beleza, professor, qual que é a diferença que nós vamos ter entre radioterapia e quimioterapia? Meus queridos, a radioterapia, como a gente tem falado, nós vamos utilizar a radiação X, as radiações ionizantes, né? Nós iremos utilizar para aceleradores, nós iremos utilizar radiação gama para matar células cancerígenas, correto? Então, aí no caso, professor, nós vamos, no caso, a bracterapia é um exemplo que a gente vai colocar a fonte não selada, nós iremos colocar a fonte não selada dentro do tumor e ele vai matar as células cancerígenas e as células adjacentes, aí, a área adjacente ao tumor e a área adjacente. Então, não vai matar todas as células cancerígenas do corpo, como acontece na quimioterapia. Então, essa é uma das diferenças. Como a gente vai estar utilizando aqui radioterapia, nós vamos utilizar fontes de radiação. Na quimioterapia, nós iremos utilizar medicamentos que podem ser administrados via oral, muscular, como eu falei para vocês. E nós vamos ter também, no caso da radioterapia, nós iremos matar aquelas células específicas cancerígenas. E na radiação
E na quimioterapia, nós iremos matar todas as células, tanto sadias quanto as cancerígenas. Ok? Então, essas são umas das diferenças que a gente tem da quimioterapia. E como eu disse já para vocês, na radioterapia seremos nós que vamos manusear, que vamos fazer auxiliar o físico e todas essas questões. Agora, na quimioterapia, a gente, no caso, será o enfermeiro, né? E como que é feito esse tratamento? O tratamento da quimioterapia, o meu paciente eu posso fazer tanto ambulatorial quanto internado. Como eu disse para vocês, são os profissionais da enfermagem que vão ser responsáveis quem vai prescrever, claro, é o médico, né, um médico oncologista, e os enfermeiros vão fazer essa aplicação. Ele pode tanto ser feito ambulatorial quanto internado. O ambulatorial, o meu paciente vai fazer o quê? Ele vai chegar no meu hospital, na minha clínica, que seja, e ele vai fazer o quê, professor? Ele vai tomar a quimioterapia e depois ele vai ser liberado para casa. E o internado, meu paciente vai ficar internado durante um tempo que está tomando essa quimioterapia. Entendeu? Então, essa quimioterapia isso vai depender muito do paciente. Então, agora, os protocolos, eles dependem do estado físico do meu paciente. Entendeu? Da forma que ele está, se ele está debilitado, então a gente deixa internado, ele vai ficar sendo acompanhado, vai ficar sendo estudado durante esse tempo. Então, isso vai depender muito como que eu digo para vocês, do estado do protocolo do médico que vai fazer essa utilização aí, dessa forma. Ok? Então, a quimioterapia ela pode ser administrada pela via oral, intravenosa, intramuscular. Uma das formas. A via oral são remédios em forma de comprimido, cápsulas, líquidos que o paciente vai tomar em casa. O paciente pode tomar em casa, né? Intravenosa pela veia, a medicação é aplicada na veia por meio de um catéter ou um tubo, que é um tubo fino colocado na veia, na forma de injeção ou dentro de um soro. Aqui nesse caso do catéter, a gente vai fazer a utilização quando o meu paciente, porque o que acontece? Quando o paciente ele toma quimioterapia, ele fica com a veia um pouco fina. É muito difícil, gente, vocês não têm ideia, tanto que é difícil de funcionar a veia com o meu paciente com o uso que fez a utilização de quimioterapia. Então, dificulta bastante para nós. Então, muitos médicos optam em deixar um catéter no meu paciente para facilitar. Isso vai depender do médico, vai depender do paciente, de quantas sessões que o meu paciente vai tomar, se será sessões de 30 em 30 dias, de 20 em 21 dias, se é semanal, se é diário. Então, isso vai depender muito do protocolo, dessa conversa e desse diálogo do paciente. Eu acredito que ficar com catéter não é nada legal. Então, bom, isso vai depender mesmo, né, como eu disse para vocês, o porquê que a gente utilizaria. Intramuscular, que é a medicação aplicada na injeção, né, no músculo do meu paciente. Subcutânea, abaixo da pele, que é a medicação aplicada por meio de injeção do tecido gorduroso, acima do muscular. A intratecal, pela espina dorsal, ela é pouco comum, né, tendo essa utilização. O tópico sobre a pele, o mecanismo ele pode ser líquido, né, ou a gente passa a pomada aplicada na pele. Então, isso vai depender de cada médico, de cada protocolo que será utilizado aí, ok? Existem outros tipos de tratamento, claro, aplicados à quimioterapia. A gente já falou em aulas passadas que a radioterapia ela pode, né, ser associada à quimioterapia, à cirurgia, assim como a quimioterapia ela pode ser associada à radioterapia, ok? Então, essa pode ser a associação, isso vai depender muito do protocolo, vai depender muito da situação do meu paciente, que ele está, como eu disse para vocês, qual que é o grau que ele vai estar, qual que é o câncer que ele vai ter, entendeu? Porque isso vai variar se o meu paciente está com metástase. Gente, a gente tem um grande problema no paciente que está com metástase. Uma é que ele acha que ele vai morrer, ele tem certeza disso, porque ele já leu no Google deixou ele com medo e tal.
ele já pesquisou, já viu vídeos e tal, então ele acaba ficando com medo dessa situação que ele se encontra. Então ele acaba muitas das vezes abandonando o tratamento e ele volta depois que ele está sentindo dor. Entendeu? Então esse é um dos grandes problemas que os médicos, os enfermeiros enfrentam com esses pacientes oncológicos. Ok? E um dos outros problemas que nós... pergunta assim, professor, paciente... licença, gente. Pacientes com metástases podem curar? Sim. Metástases de mama pode curar. Metástases de testículos podem curar. Intestino é um pouco mais complicado, né? Pulmão. Então, assim, tem órgãos que são mais fáceis de, como eu digo para vocês, são mais fáceis de cura. Então, isso vai depender do tumor, da área, todas essas questões, principalmente até mesmo para o nosso tratamento. A quimioterapia causa dor? Gente, a quimioterapia ela não vai causar nenhuma dor. O desconforto que ela vai causar vai ser aquela picadinha que a gente vai tomar, que o paciente vai tomar para, no caso, se ela for endovenosa, né? Então ele vai sentir essa dor, essa picadinha. Caso ele sinta algum desconforto, uma vermelhidão na pele, coceira, ardência, queimação, ele tem que passar todas essas informações para os enfermeiros. Olha, eu estou sentindo essa dor, está acontecendo isso, estou com coceira. Todas essas informações eles têm que passar para o meu paciente, ok? Para o paciente não, para o enfermeiro. Paciente, uma das grandes questões, ele está tomando a quimioterapia, ele não está sentindo mais dor, graças a Deus, e aí o que ele faz? Suspende a quimioterapia? Não. Perdão, gente, isso significa que o organismo dele está conseguindo responder a esse tratamento. Então não é o momento de suspender. O médico sabe o momento certo de fazer essa suspensão e a quimioterapia ela será suspensa de acordo com a avaliação, que pode ser uma avaliação por exames de imagem, todas essas questões. Então é muito importante que o meu paciente continue mesmo depois de parar as dores. Ok? Continuar fazendo continuar fazendo o tratamento mesmo após as dores. A rotina. Gente, essa questão, a rotina que precisa mudar. Gente, os médicos, eles querem fazer de tudo para não mudar a rotina do meu paciente, para a rotina continuar desse paciente. Então, é algo que eles almejam, é que a rotina do meu paciente não seja suspensa. Então, para que ela não seja suspensa, ele vai fazer várias formas, né? Então, uma das questões que para ela não ser suspensa, ele vai fazer algumas adaptações, algumas formas, algumas questões. Então, por exemplo, o paciente que ele já faz, por exemplo, já treina musculação, ele tem um hábito de ir para a igreja, então o médico vai pedir para ele só reduzir. Por exemplo, se ele é um atleta, ele treina de segunda a sexta. E o que ele vai fazer? O médico vai pedir para ele reduzir, por exemplo, ao invés de 6 vezes na semana, que ele vai 3, 4, ao invés de ficar 2 horas lá pegando peso, ele vai ficar 1 hora, reduzir os pesos, mas é muito importante que ele faça atividades físicas, né, faça atividade mais leve, mais moderada, devido ao seu estado imunológico debilitado. Porque se ele tira tudo que o meu paciente tem, todas as suas formas de vida, toda a sua rotina, ele mexa na rotina, esse paciente ele já está, porque ele já está com o psicológico abalado, porque ele acabou de descobrir que ele está com câncer, ele muda a rotina dele toda, então isso já fica um pouco complicado. Então, só que a gente também tem que lembrar uma coisa, a gente está vivendo agora, né, nossa realidade é um momento pandêmico, um momento que a gente tem que cuidar da nossa imunidade. E a gente sabe que os pacientes que têm câncer acabam ficando com a imunidade um pouco comprometida. Então, como que eles estão com a imunidade um pouco comprometida, a gente vai fazer o quê? Nós vamos tomar alguns cuidados. Então, ele vai ter que ter um cuidado redobrado a mais do que nós, porque ele é um grupo de risco. Entendeu? Então, tem essa questão.
quimioterapia com a pandemia e quimioterapia sem pandemia. Ok? Posso tomar outros remédios? O que acontece? Meu paciente pode, deve. Se ele, por exemplo, faz o uso de um medicamento para epilepsia, né? Se ele faz um medicamento do antidepressivo, então ele tem que continuar fazendo a utilização. Se esse paciente é hipertenso, então ele não pode suspender por conta própria. Ele tem que passar todas essas informações para o médico, oncologista dele, do que ele está vivendo, do que ele está passando, entendeu? Então, essas informações, elas precisam ser passadas. Ok? Vamos lá. Gente, essa aqui é uma questão que todo mundo quer saber. Vai continuar bebendo, professor? Esse paciente oncológico, ele pode continuar fazendo a utilização de álcool? Então, o problema da quimioterapia é que ela não vai estar associada só à quimioterapia. Ele vai estar fazendo a utilização de outros medicamentos. Então, igual eu falei para você, vai que ele está utilizando um antidepressivo, pode ser que ele esteja utilizando um antibiótico, tranquilizantes. Então, é aconselhável não fazer a utilização ou diminuir durante esse tratamento. Então, por exemplo, se ele tem um hábito de tomar cerveja todos os dias, ele vai fazer uma redução de acordo com o médico dele. Okay? Então, a gente precisa de saber quais são os outros medicamentos que ele está fazendo a utilização. Ok? Cuidados após a receber quimioterapia. Então, durante esse período de 5 dias após o tratamento, alguns cuidados devem ser tomados. Após urinar, adicionar detergente dentro do vaso. Então, o paciente vai colocar detergente dentro do vaso. Ele fecha o vaso, aguarda alguns minutos e dá a descarga 2 vezes. O mesmo cuidado pode ser tomado com vômito, com as fezes do meu paciente, né, que estará contaminado. Então, a gente tem que fazer essa da descarga também, se for uma criança e ele fazer a utilização de fraldas, a gente descartar essa fralda também. Todas essas questões a gente tem que tomar os devidos cuidados aí. Atividades sexuais. A quimioterapia, ela interfere necessariamente nas atividades sexuais. Elas podem ser mantidas normalmente. O que ele quer dizer aqui? O paciente que está fazendo o uso de quimioterapia, ele precisa de ter alguns cuidados. Na verdade, esses cuidados todos nós precisamos ter. Mas no caso dele, terá que ser redobrado. Devido à questão do meu paciente estar fragilizado. Então, ela tem que ver, por exemplo, uma mulher, ela está com câncer e o esposo dela não tem câncer e o parceiro dela, né, não tem câncer e eles fazem sexo sem camisinha, sem preservativo. O que acontece? Ele pode transferir bactérias, ele pode transferir outras doenças e ela pode estar com imunidade baixa. Então, é um dos grandes problemas. A mulher tem que evitar a gestação durante a utilização do tratamento dela de câncer, de quimioterapia, porque pode ser que essa criança nasça com anomalias. Então, todas essas questões, a gente precisa de ter essas prevenções nas relações sexuais. Na verdade, a gente fala isso, né, das pessoas, dos pacientes com doenças, mas é algo que os solteiros, até mesmo acho que os casados hoje estão tão complicado, então precisa fazer essa utilização do preservativo sim, e de ter essa conversa. Muitas das vezes a paciente que tem acaba perdendo o libido dela devido à questão, ela está com a depressão, daqui a pouco ela está abalada, achando que vai morrer, achando que tá inchada, que tá feia, ou feio, né? Ele fica triste. Então, reduz, sim, o libido do meu paciente, né? E o que acontece? Aqui no caso, a gente vai ter a paciente, ela vai perder, a mulher, ela vai perder um pouco da sua lubrificação, e muitas das vezes elas não querem fazer utilização de lubrificantes e tal. Então, vai ter uma série de desconfortos, de algumas questões que ela precisa de ser orientada pelo médico dela, ok? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter.
A suspensão, igual, a quimioterapia, ela pode causar efeitos indesejáveis, temporários na menstruação, pode ocorrer da mulher ter menopausa precoce, ela pode ficar infértil durante algum tempo, não significa que ela vai ficar 5, 10 anos infértil, pode ser que após a quimioterapia ela possa engravidar ou não, então tanto o homem quanto a mulher eles podem ficar inférteis. Isso é algo que acontece, é algo que é normal. Então, como o homem e a mulher estão na menopausa ou na andropausa, que ele entra, então a gente vai ter as disfunções sexuais, onda de calor, como eu disse, ressecamento vaginal, a perda do libido. Muitas das vezes o homem, ele é diferente da mulher, ele é muito visual, né? Então, às vezes a mulher dele fez um tratamento com a quimioterapia para câncer de mama, então ele acaba perdendo a vontade. Então, isso tudo tem que ser conversado entre os parceiros, tá certo? Todas essas informações. Então, como eu disse para vocês, o paciente ele tem idade reprodutiva, ele tem que conversar com o médico, né, e ver como que vai ser essa questão, se vai fazer um congelamento e tal. Então, todos esses cuidados ele tem que passar e será informado pelo médico dele, ok? Gravidez. Um dos grandes problemas, né, da gravidez ela deve ser evitada porque são medicamentos que podem causar a malformação fetal. Por exemplo, o paciente ele está no estado que ela está no estado que ela precisa sim tomar quimioterapia. E não tem como, então a gente sempre pensa na mãe primeiro, para depois pensar na criança. Segunda opção é deixar para... Porque a placenta, ela protege de alguma forma o bebê. Mas ela tem que evitar um pouco, porque até os 3 primeiros meses de gestação, a criança está num processo mais frágil, né, da gestação. O bebê está num processo mais frágil da gestação. Então, se possível, adiantar, postergar essa quimioterapia para depois dos 3 primeiros meses. Porque é o mais viável, se não tem como, o paciente tem que fazer esse tratamento com quimioterapia, no caso da gestação, então entra após os 3 meses, ok? De gestação. Efeitos colaterais é o que a maioria das mulheres entra em pânico, que é a queda de cabelo, né? A queda de cabelo ela pode ocorrer totalmente, parcialmente, de 14 dias a 21 dias, ou até mesmo antes, vai depender de cada organismo, de cada paciente, da dose. Muitas pacientes reclamam muito, né? Homens, mulheres reclamam muito da quimioterapia vermelha, outros falam que a quimioterapia branca é melhor, né? E a quimioterapia vermelha tem mais reação e tal. Então, isso vai depender muito de paciente, de várias questões. Então, alguns pacientes já preferem raspar o cabelo já de início, outros preferem aguardar. Tem pacientes que não têm queda de cabelo, isso vai variar muito. Hoje tem várias formas de tratamento, né? Tem aquela touca térmica que o paciente coloca, né, na cabeça. Então, ele vai colocar aquela touca térmica na cabeça, se eu não me engano, até 16 graus. Ele tem uma vasoconstrição, fazendo com que não ocorra a queda de cabelo. Então, isso aí é um tratamento que algumas mulheres fazem e reduz muitos funcionam, então isso vai depender muito de paciente para paciente, ok? Mas o que a gente tem observado durante os últimos anos, né, que a cura em 1970, 1960, por lá, era 20% dos pacientes que curavam. Hoje a gente chega a atingir 60% de pacientes que curam do câncer. Então, a medicina está avançada, a tecnologia está avançada, então tudo isso tem facilitado, tem ajudado bastante nessa questão. Prisão de ventre. Ela ocorre quando há uma dificuldade de evacuar ou quando há uma retenção de fezes por vários dias. Então, tem pacientes que sentem, outros pacientes não sentem esses sintomas, essa dor, esse desconforto. O que acontece? Pacientes que estão fazendo tratamento de quimioterapia, eles precisam ter uma alimentação balanceada. Já ouvi relatos de pacientes que, por exemplo, quando estava tomando a quimioterapia vermelha, ela sentiu
ela perdeu a vontade de comer carne vermelha devido ao fato de que o gosto mudou, que ela transformava um bolo assim na boca e não conseguia se alimentar. Então, o que a gente precisa do paciente para evitar essa prisão de ventre, alimentos ricos em fibras, como laranja, mamão e ameixa, uva, vegetais, cereais integrais, beber mais líquido, né? Isso aí é algo que a gente tem que tomar, né? Mais de 2 litros por dia. Realizar alguns exercícios físicos leves, por exemplo, caminhar. Aqui no caso, é paciente que às vezes não tem o hábito, são pessoas sedentárias. Como eu disse para vocês, isso vai depender muito de paciente, de estilo, do porte físico do câncer. Estabelecer horário regular para evacuar, isso é muito importante. A diarreia ocorre com alterações de volume, de frequência, consistência. Isso vai variar muito de pacientes nas diarreias, tá certo? Se vão ocorrer nos primeiros dias, ou é mais com a vermelha. Alimentos, então eu recomendo-se que, de preferência, os alimentos sem gordura e condimentos como arroz, condimentos como arroz, batata, cenoura, maçã, caju, goiaba e frango. Então, beber 2 litros de água ou sucos ou chás por dia. Isso, na verdade, dar um bebê líquido da água é algo que a gente tem que fazer, né? Nós, até mesmo que estamos sadios. Gente, feridas na boca, né? Muitas das vezes o paciente com câncer ou fez tratamento de radioterapia, ele acaba dando a mucosite. Então, isso a gente vai fazer pode fazer um tratamento com laser, né? Com a laser terapia que a gente já falou em outros momentos, nós tivemos a oportunidade de estudar, né? De ler um artigo a respeito disso. Mas a gente precisa também ter uma higiene e um cuidado com a boca. Na verdade, não só os pacientes oncológicos, mas como nós também, pessoas sadias. Então, o que a gente vê? Fazer inspecionar diariamente a boca, verificar se está aparecimento de aftas na boca, todas essas questões. O que acontece? Uma higiene bucal é algo muito importante. Como vocês sabem, eu trabalho com radiologia odontológica. O que a gente vê, o que eu vejo, eu digo para vocês que é quase que 70% de pacientes com a higienização incorreta. Não fazem uma escovação de dente correta, não usam o fio dental de maneira correta, a língua, gente, uma nojeira, língua suja, não utiliza esse escovador de línguas, ok? Então, infelizmente, isso é algo que acontece. Então, a gente precisa de fazer o quê? De fazer uma higienização, de um cuidado com a nossa boca. Não só pacientes oncológicos, como os pacientes sadios, com pessoas sadias também. Tá certo? Muitas das vezes, 90% da halitose, ela é causada não por conta do estômago, ela é causada por má higienização da boca, pessoas que não escovam o céu da boca, não fazem higienização com fio dental, escova a língua, gengiva, todas essas questões, então acabam dando esse mau hálito. Então, esse é um dos problemas que a gente precisa de fazer e ter esses cuidados. Náuseas e vômitos. Então, nem sempre o paciente vai sentir náuseas e vômitos. Muitas das vezes o médico vai associar o medicamento, né, para evitar que ele venha sentir náuseas e vômitos para pacientes oncológicos aí. Okay? Nestes casos, nós recomendamos-se que tomar os medicamentos para náusea e vômito, como eu falei, evitar alimentos com carne gordurosas e condimentos, que a gente já falou também. Na verdade, nós precisamos também, né, evitar. Alimentos frios com temperatura ambiente, bebidas gasosas bem toleradas, que são bem toleradas, né, como sorvetes, gelatinas também. Procurar alimentar mais vezes por dia em pequenas porções. Isso aí já é para a gente também, né? Quer fazer o quê? A gente alimentar várias vezes do que alimentar, tomar o café da manhã, almoço e janta, né? Então, porque o meu paciente ele já vai perder por si um pouco do apetite, ele vai estar um pouco desanimado. Então, por isso que é bom estar comendo várias vezes, pequenas porções, para ele não ficar desnutrido, porque quando ele for alimentar, às vezes ele já come pouco, entendeu? Então, é bom ele criar esses hábitos, que é muito importante também. Procurar mastigar bem os alimentos, isso é para nós também, procurar não realizar esforço físico após a refeição. Gente, isso aqui também é para nós. Muitas dessas dicas aqui são dicas que cabe a nós também. Hiperpigmentação, né? Alguns médicos, na radioterapia, a gente sabe que o que acontece?
O meu paciente, que ele dependendo da sessão, de quantas vezes ele já foi, ele começa a dar radiodermite, que é a pele vai ficando um pouco escura, então a gente tem que fazer toda uma hidratação e tal. E agora que no caso, alguns tratamentos quimioterápicos, eles vão fazer o quê? Eles vão deixar as articulações um pouco escuras, então é bom sempre fazer uma hidratação, utilizar protetor solar, no mínimo fator 30, usar chapéu para proteger a cabeça, né? Como eu disse para vocês, podem causar escurecimento da pele. No paciente, ele pode ficar um pouco inchado, né, devido ao corticoide. E entre várias outras informações que o enfermeiro tem que passar juntamente com o médico do meu paciente, ok? Anemia. Alguns medicamentos vão combater as células doentes, que ele também destrói algumas células sadias do nosso organismo, como nós falamos. Algumas das células mais afetadas são as do sangue, como os glóbulos brancos, que defendem nosso organismo de infecções. Daí a questão da gente tomar cuidado. Por exemplo, a paciente que ela vai fazer unha, evitar tirar a cutícula, evitar se cortar, ok? Glóbulos vermelhos que transformam oxigênio para todas as partes do nosso corpo, né? E as plaquetas que atuam na coagulação do sangue também. Quando as taxas sanguíneas elas diminuem, podem aparecer sintomas como cansaço, para subir uma escada ele sente cansado, falta de ar, a palidez, a febre, a gente tem que ficar muito de olho na febre. Passou de 37, acho que 0,6, 0,8, a gente já tem que ficar de olho. As pintas, as manchas vermelhas que vão aparecendo, essas manchas roxas que vão aparecendo na pele, né? Devido à questão sanguínea e toda essa questão a gente tem que ficar sempre de olho. Recomenda-se inspecionar regularmente a pele, né, a boca do meu paciente, ouvido, nariz, procurar alguma lesão, mancha, proteger a pele de ferimentos, ao fazer essa depilação, ao barbear. Como eu disse para vocês, ao cortar a unha, tem que tomar todos esses cuidados com o meu paciente que é meu paciente oncológico, ok? Procurar ter um bom sono, um repouso, manter uma dieta rica em legumes, que isso aí é, como eu digo para vocês, é algo para a gente também, né? Que a gente tem que fazer isso, ficar de olho. Medir a temperatura sempre que perceber qualquer alteração. Então, o que pode, um dos medos dos médicos, né, dos oncologistas, são esses pacientes que vão estar com febre. Então, eles precisam de ficar atentos a essa questão. Então, como eu disse, como a gente fala, procurar um hospital em caso de febre ou igual ou superior a 37,8 graus Celsius, as pintas ou manchas avermelhadas na pele, sangramento, palidez, cansaços ou pequenos esforços, ok? Então, meus queridos, o que a gente pôde observar? Que a quimioterapia, assim como a radioterapia, ela precisa de ter todo um cuidado, porque a gente vai ter o meu paciente da quimio vai ser o mesmo paciente meu da radioterapia. Então, são pacientes oncológicos, são pacientes que estão debilitados ou que estão no início do tratamento que vão ficar debilitados. Então, são pacientes que a gente precisa estar preparados, né? Os enfermeiros precisam estar preparados, assim como nós em relação a isso. Então, é muito importante, né, nós termos esse conhecimento de quimioterapia, porque pode ser que um paciente ali venha nos questionar a respeito, ou pode muitas das vezes o centro oncológico vai ter a área de radioterapia, a área de quimioterapia, então nós iremos trabalhar juntos. Entendeu? Então é muito importante que vocês tenham conhecimento, que vocês saibam sobre essa área, tá certo? Esse material, essa referência que eu tirei da aula de hoje, foi buscada no site do INCA, né? Tratamento de quimioterapia, que é que eu tenho mais tirado das nossas aulas para fazer essa abordagem, ok? E agora eu vou passar uma atividade para vocês. Perdão, gente.
Eu vou passar um artigo para vocês, que nós vamos fazer o quê? Cadê? Então, aqui. Esse artigo eu achei de suma importância, que ele fala sobre a qualidade de vida dos pacientes com câncer no período de quimioterapia. É algo que a gente vem observando, que a gente vai falando, né? Então, esse resumo, ele trata de um estudo descritivo transversal, com o objetivo de avaliar a qualidade de vida em pacientes com câncer sob o tratamento de quimioterapia. 80 pacientes de ambos os sexos com 18 anos completos ou mais de idade, com diagnóstico de câncer confirmado em um tratamento de quimioterapia a partir do segundo ciclo de participação voluntária do estudo foram incluídos. Então, o que eles querem dizer? Eles fizeram uma pesquisa em relação, avaliaram no Brasil por meio da entrevista no período de abril a junho de 2008. Em comparação entre outros scores de domínio, apresentou-se uma diferença significativa em função da autoavaliação de saúde. Os maiores scores foram no grupo com menor avaliação da própria saúde. O domínio psicológico atingiu os scores mais elevados e diferentes dos outros que avaliaram melhor o domínio do meio ambiente. Os resultados sugerem que a autoavaliação de saúde pode ser preditor confiável na qualidade de vida desses pacientes, tendo relevantes a aplicação do estudo. Então, a preocupação maior dos profissionais da área da saúde oncológicas são com a qualidade de vida desse seu paciente. Então, eu quero que vocês leiam esse artigo, né? Nós vamos ter uma atividade avaliativa, vocês vão ler esse artigo e vão fazer um resumo para mim do que vocês entenderam e vão enviar para mim por e-mail, para que nós possamos avaliar esse artigo, o que vocês entenderam sobre a qualidade de vida desse paciente, esses pacientes oncológicos a respeito dessa pesquisa. Então, vocês vão escrever e a gente vai trabalhar em cima deste artigo aqui, ok? Então, ele vai estar disponível para vocês. Eu vou enviar o link, né, para vocês estudarem, para vocês pesquisarem, e depois vocês façam um resumo para mim, ok? Então, meus queridos, a aula de hoje eu quis abordar esse tema de quimioterapia, é o tema que foi proposto para nós de quimioterapia. Quis passar todas essas informações para vocês ter essa noção de como que funciona todo um serviço oncológico e quais que são um centro oncológico e quais são essas outras áreas de atuação que vocês área de atuação não, essas áreas de tratamento da área oncológica, ok? Então a nossa aula ela vai se finalizar aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês que surjam tenham alguma dificuldade, alguma pergunta, tanto em relação com o trabalho, como em relação com a aula, com a matéria que foi explicada, vocês podem entrar em contato comigo para que nós possamos sanar essa dúvida aí de vocês, ok? Então, quero deixar aqui o meu grande abraço e que vocês fiquem com Deus e até a próxima aula nossa. Obrigado.